Olá, povo de Deus! Shalom! Vamos meditar? João, no capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas se especializaram na arte de fingir sentimentos. Outras criaram um personagem e ficam frustradas por não conseguir sustentar a atuação por um longo período. É impossível nos reconectar com o propósito sem uma mudança radical na maneira de pensar e nos relacionar com Deus e com pessoas. Jesus conhecia Pedro e sabia o que se passava no seu coração. Quando ele faz a pergunta, já sabia a resposta. Mas Pedro precisava confessar o que sentia a respeito do mestre. Era Jesus com muita sabedoria conduzindo Pedro para o autoconhecimento. Pedro havia passado pela péssima experiência de negar aquele a quem tanto declarou fidelidade. Você já passou por frustração parecida? Traiu ou foi traído por alguém que confiava? Ei, não paralise na dor da traição, muito menos na queda. Use cada situação como fonte para lhe trazer maturidade. Pare de criar expectativas em pessoas. Jesus não se frustrou, porque sua expectativa estava centrada no Pai. Passamos por processos dolorosos e às vezes não nos damos conta que Deus quer gerar em nós um novo homem com uma nova mentalidade para cumprirmos o propósito da nossa existência e acessarmos as bênçãos que já estão reservadas para nós. Não podemos perder tempo. O Senhor quer nos reconectar com o propósito. Fique imaginando o susto de Pedro ao ver Jesus, achando talvez que o Senhor ia lançar sobre o seu rosto a infidelidade e a covardia dele. Mas o nosso Senhor não nos acusa. Ele nos ama e sempre que precisa nos disciplina. Ele jamais fará o papel do inimigo. Esse sim é o acusador das nossas almas. Esse sim nos aponta e nos calunia. Mas Jesus tem oportunidade a cada dia para nós enquanto estivermos vivos. Agora, o mesmo que o negou 3 vezes tem a chance de se reconectar, refazendo o caminho e traçando uma rota consciente de quem realmente ele era. Jesus conduz Pedro ao autoconhecimento usando uma palavra-chave: amor. João usa o jogo de palavras escritas no grego para nos dar uma pista sobre a conversa de Jesus com Pedro. Primeiro ele diz: tu me amas? Ele está falando sobre o amor ágape, o amor perfeito, doador, o amor de Deus, que é capaz de entregar a própria vida do seu filho. Pedro tinha consciência que não tinha alcançado esse amor, afinal de contas, ele tinha negado a Jesus e reconhecia que estava enganado a respeito de si mesmo. Por isso, Pedro responde: tu sabes que te amo. Mas este amor que Pedro está falando é o amor fraterno. Eu imagino Pedro querendo dizer: eu gosto muito do Senhor, mas ainda sou imperfeito na forma de amar. Ainda tenho muitas coisas que precisam ser ajustadas dentro de mim. Entenda, Pedro estava iniciando o processo de transformação da sua mente. E o primeiro passo é o reconhecimento. Reconheça que você não é tão bom quanto pensa ser. Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? Novamente Jesus faz a pergunta sobre o amor ágape. E Pedro repete: eu te amo. Mas Pedro repete o mesmo tipo de amor, o amor fraterno, imperfeito. Sabe o que é que eu penso? Pedro dizendo: eu não consigo te amar como o Senhor me ama. Ainda tem muito em mim que precisa ser transformado. Queridos,
Esse é o desejo do nosso Senhor. Que nós confessemos para Ele quem realmente somos, porque Ele já sabe quem somos nós. Mas nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos rasgar o nosso coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu sou assim. Aí Jesus pergunta, na linguagem que Pedro compreende. Jesus pergunta a terceira vez: você me ama? Mas nesse instante, Jesus está falando do amor fraternal. E eu penso, porque talvez se eu estivesse na situação de Pedro, eu faria dessa forma. Eu imagino Pedro se derramando e dizendo: Senhor, desculpa, eu não consegui chegar no seu nível de amor. O Senhor sabe de tudo e eu já tentei me enganar, mas não farei isso outra vez. Queridos, não queira se enganar, Deus nos conhece. E eu fico pensando, ele dizendo: eu te amo com o amor fraterno, e sei que é muito pouco, mas é o que eu posso te oferecer hoje. Precisamos viver um dia de cada vez, precisamos expurgar das nossas vidas essa mentalidade desse evangelho opressor que cria em nós uma ideologia de uma aparência de espiritualidade. Só aparência, quando na verdade, muitas vezes o nosso eu, ele está cheio de rapina. Mas o Senhor quer que nós confessemos as nossas mazelas. Ele quer que a gente abra o coração e diga o que está dentro do nosso coração, para que daí Ele venha fazer o processo da transformação. Irmãos, Pedro precisava muito ser mudado. Ele precisava muito ser transformado e o primeiro passo ele já tinha dado. Reconhecemos o seu amor e reconhecemos nossas fragilidades para alcançarmos então a graça de Deus. O Senhor conhece nossas limitações e Ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama com amor ágape. Não importa quem fomos nem o que fizemos, Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer mudar as nossas vidas. A transformação em Pedro foi tão extraordinária que ele conseguiu amar o Senhor com amor ágape no final da sua vida. Sabe por quê? Porque Pedro entregou a sua própria vida por amor a Jesus. Mas a entrega só foi possível porque ele reconheceu a sua fragilidade, ele mudou a sua mente, por isso ele foi reconectado com o propósito. Eu declaro para este dia sobre a sua vida que todos nós seremos reconectados ao projeto original, ao projeto para o qual nós fomos mandados para essa terra. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje nesse dia. Eu compartilho com vocês no nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até lá!